de Mato Grosso do Sul. E nós teremos dia 17, outra palestra, dia 24 e dia 31, sempre às sextas-feiras, às 8h30 da manhã, horário Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos ter a palestra do conselheiro Renan Soares da Cunha Júnior. Ele é conselheiro do CETRAN, é doutor em Psicologia da Saúde pela Universidade Católica Dom Bosco. Ele é especialista em Psicologia do Trânsito e Psicologia da Comunicação, coordenador aqui no CETRAN do programa do Plano Nacional do Penatrans, ele que coordena aqui conosco, está à frente do Penatrans, e também ele hoje é responsável pela divisão de Estatística e Sinistros de Trânsito da AGETRAN, Agência Municipal de Trânsito de Campo Grande. É altamente preparado e ele vai debater um tema muito ligado à área de todos nós, tanto os educadores, como os gestores, como os membros da JARIS, que nós precisamos ter esse controle emocional no trânsito. Foi um tema escolhido minuciosamente pelo colegiado, atendendo à solicitação de vários gestores e educadores do nosso estado. Nós queremos agradecer a presença de todos. O conselheiro Renan terá 30 minutos a partir de agora para a sua palestra e ele vai reger o tempo dele, tá? Ele vai coordenar, quando chegar aos 30 minutos, ele vai encerrar a palestra e vocês terão mais 15 minutos para perguntas. Perguntas claras, sucintas e direcionadas diretamente a este assunto, ok? Então, por isso é uma live presencial. Vocês vão poder identificar com o tema e conversar após os 30 minutos com o conselheiro Renan, que será o palestrante. Eu quero agradecer a presença de todos que estão participando dessa live, pedindo a Deus que nos oriente sempre, que dê certo, que seja mais um momento de aprendizado para nós, do Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o palestrante Renan Soares da Cunha Júnior. Conselheiro Renan? Conselheiro Renan, está na escuta? Meu Deus do céu. Algum problema de áudio aí? Vamos resolver. Conselheiro Renan? Ele saiu da reunião nesse momento. Vamos ver algum problema de áudio que ele deve estar sentindo, porque ele está participando conosco, ele será o palestrante. Renan, a palavra está com você. Vocês... Ele está com problema no áudio. Não estamos escutando. Estão conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Agora estamos ouvindo. A palavra é sua, já fiz toda a apresentação, seu currículo, e a partir de agora você terá 30 minutos, né? E depois você coordena o seu horário, e após 15 minutos de perguntas e respostas. Ok. Muito bem, presidente. Eu agradeço
a apresentação. É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês para que a gente possa falar sobre o controle emocional no trânsito. Então, é um assunto bastante vasto, a gente vai falar sobre uma parte dele aqui hoje, e com certeza teremos outras oportunidades para explorar mais essa temática. Então, eu vou dividir a minha tela com vocês aqui, para que a gente possa conseguir, que vocês possam conseguir acompanhar. Tudo bem. Bom, primeiramente, nós observamos que talvez um dos ensinamentos mais preciosos que o professor Renier Rosenstraten tenha nos deixado é justamente a gente entender que o trânsito é um ambiente social, e que as pessoas não se comportam no trânsito de maneira diferente do que elas se comportam em outros espaços. Então, o ser humano ele tem a sua personalidade, essa questão de mudança de acordo com o ambiente, mudando o ambiente, muda a pressão sobre o indivíduo, mas aquilo que é latente seu, os seus valores, a sua maneira de se relacionar interpessoalmente, a sua empatia, isso está presente em todos os ambientes onde ele estiver. Então, a gente tem aquele desenho clássico do Pateta, em que, quando ele está fora do carro, ele é uma pessoa super educada, gentil, e quando ele entra no carro, ele se transforma. Mas, na verdade, o que a gente observa é que as pessoas executam no trânsito aquilo que elas executam em outros espaços. Então, não há outra forma de se fazer isso, o que faz com que o nosso trabalho no trânsito fique ainda maior. Ou seja, quando a gente fala em educação para o trânsito, quando a gente fala em intervenções, nós estamos falando de valores, nós estamos falando de formação de seres humanos de uma maneira integral e não somente para o trânsito. Então, isso faz com que a gente observe isso de uma maneira bastante abrangente. E em relação à violência no trânsito, como nós temos observado nos últimos tempos, isto é um fator social, ou seja, a violência não acontece só no trânsito. Então, nós temos uma epidemia de violência na nossa sociedade que vem se alastrando nas últimas décadas e que engloba a violência doméstica, o bullying, assédio moral, assédio sexual, ou seja, problemas de manifestação da violência em vários espaços e não só no trânsito. Então, o trânsito é mais um dos espaços onde essa violência se manifesta. E é importante que a gente observe isso, porque muitas vezes a diferença que faz no trânsito e o que chama a atenção nas manchetes dos jornais é que, quando a violência se expressa no trânsito, as pessoas morrem com muita facilidade. Então, quando a gente tem alguém que avança uma rotatória, que avança um sinal de pare, que excede a velocidade, a chance de que alguém se machuque ou venha a óbito com isso é muito grande, justamente por conta da fragilidade humana. Então, o ambiente do trânsito acaba se tornando talvez um termômetro social onde as pessoas conseguem enxergar essa quantidade de violência que está presente no nosso cotidiano. O professor Renier Rosenstraten, no Psicologia do Trânsito, Processos e Conceitos Básicos, ele fala para nós sobre o que é necessário para que exista o comportamento adequado no trânsito, e aí ele coloca 4 pontos que são muito importantes. O primeiro é a presença dos estímulos, ou seja, de situações que possam ser observadas, ou seja, um ambiente que gere esses estímulos para que o indivíduo consiga responder. O segundo ponto é um organismo em condições de perceber e de reagir adequadamente a esses estímulos. Terceiro, a aprendizagem prévia dos sinais e das normas. E aqui, quando a gente fala de normas, não basta conhecê-las, mas para a gente entender que é necessário segui-las, aí entra a questão da cultura de segurança, entra a questão da ética, dos valores, ou seja, todo um universo mais abrangente do que
simplesmente o conhecimento das normas, né? Só o conhecimento delas, e muitas vezes em pesquisas a gente vê que as pessoas conhecem as regras de circulação, conhecem as leis de trânsito, mas ainda assim não tem um comportamento ajustado, ou seja, o que demonstra para nós, né, que o nosso problema é um problema de base, né, e não só em relação ao trânsito. Né? E o quarto ponto, que é a motivação para que esse comportamento aconteça de maneira adequada, né? Ou seja, sem motivação não há comportamento em qualquer área da vida, e no trânsito isso não é diferente. Então, esse processo que ele explica para nós, como psicogênese do comportamento do trânsito, inclusive ele traduz isso para o português de um livro do final dos anos 70, que trabalha no paradigma da psicologia comportamental, né? E aí a gente vê que essa psicogênese do comportamento, ou seja, como a gente, né, como o nosso comportamento se manifesta no ambiente do trânsito, ele vai, então, observar esse ambiente estimulador, né, as condições de perceber e responder, como a gente disse, a motivação, e ele tem algumas fases, né? Ou seja, a primeira fase é essa relação com o ambiente, onde nós temos a percepção, ou seja, onde nós conseguimos nos colocar naquele ambiente e entender os estímulos que ali estão presentes. Passado isso, quando há a captação dessa informação, passa por uma segunda fase, que é o processamento de informação, ou seja, a compreensão do sentido daquilo que está acontecendo à nossa volta, né, baseado na aprendizagem cognitiva e no pensamento. E a tomada de decisão, que vem logo em seguida, ou seja, como, né, será o comportamento que será adotado pelo sujeito diante dessa situação. Né? Ele vai fazer de acordo com as regras, vai fazer da melhor maneira que consegue, né, fará displicentemente, ou seja, então é nessa tomada de informação que entram as aprendizagens, que entra, inclusive, a questão das regras, da ética, né, justamente para fazer a interveniência no comportamento do sujeito no trânsito nessa hora da decisão. A quarta fase é justamente a resposta, ou seja, né, aquele comportamento que é emitido, seja ele um comportamento verbal ou não verbal. E o quinto ponto, que é o feedback, ou seja, justamente a avaliação daquele comportamento que foi emitido, né, e justamente a observação se ele atendeu aquilo que foi planejado, né, ou se ele se desviou daquilo que foi planejado. A gente vai ver daqui a pouco, quando a gente falar sobre os erros e as violações como comportamentos de risco, né, como isso influencia o sujeito, os processos que terminam no próprio sujeito e aqueles em que há envolvimento da cultura e do ambiente em que ele está inserido. Né? Então, quando a gente observa o comportamento de risco no trânsito, ou seja, comportamento de risco é todo aquele comportamento, né, que vai poder gerar outros desdobramentos, né, além daquele esperado. Né? E o professor Gerald Wild, que era um holandês, né, que se radicou na Universidade de Queens, lá no Canadá, e infelizmente faleceu no final do ano de 2019, né, era um grande pesquisador, e é criador da teoria que ficou mundialmente conhecida como teoria da homeostase de risco, né? Ou seja, onde ele esclarece para nós que todas as atividades humanas são potencialmente arriscadas, porque a gente não tem como ter controle dos desdobramentos de tudo aquilo que a gente faz. Né? Então, dessa forma, a quantidade de risco que a gente aceita, né? Ou seja, o quanto você se guia pelas questões de segurança, o quanto você, né, observa os procedimentos que está realizando, vão fazer com que você esteja mais ou menos em risco. Né? E há uma influência grande das questões culturais, ou seja, né, então, o quanto o indivíduo está acostumado, né, a ter de risco na sua vida, no seu cotidiano, isso se aplica também ao trânsito, no comportamento em saúde de uma maneira geral, né, mas em específico do trânsito, faz com que a gente tenha, né, motivação, por exemplo, para as violações, né, ou seja, que são aqueles comportamentos infracionais que nós temos no trânsito, né, e aí a gente observa que essa intervenção ela acontece não somente no sujeito, mas no contexto, né, em que essa influência ocorre, tanto no ambiente, fisicamente, quanto na cultura de segurança local. Né? E o professor Wild, ele explica isso para nós sobre a homeostase de risco. Né?
ele começa a desenvolver isso no meio dos anos 80, e no final dos anos 80, começo dos anos 90, Reason e outros pesquisadores lá no Reino Unido, eles fazem uma pesquisa muito importante que acaba gerando o questionário de comportamento do motorista, né, onde eles estratificam os erros e as violações, né, que seriam comportamentos de risco no trânsito, diferenciando esses dois, ou seja, os erros é quando a pessoa tem a intenção do comportamento correto, mas por alguma questão este comportamento acaba não acontecendo como deveria, ou seja, houve uma falha ou na captação de informação do ambiente, né, ou no processamento dessa informação cognitivamente com o sujeito, e os comportamentos de violação, né, ou seja, em que o sujeito sabe que ele está tendo um comportamento que é contra as regras, sejam elas, né, as regras do Código de Trânsito, sejam elas as regras do comportamento quadro, do comportamento equilibrado, aquilo que ele chama de violações agressivas, né? Ou seja, mesmo que o sujeito esteja fechado dentro do seu carro, né, altere o seu funcionamento, se exalte, ele não está cometendo nenhuma infração de trânsito, né, mas só dele sair do seu estado ótimo de equilíbrio, onde a sua condução vai ser o melhor possível, né, para ele e para os outros, isso já é considerado uma violação, então ele divide esses dois tipos de violações, né? O que é diferente, né, do que eles chamam de comportamento malevolente e comportamento não malevolente. Ou seja, o que significa isso? Significa aquele comportamento que o sujeito tem com intenção de prejudicar outra pessoa, né? Ou seja, de gerar o mal ou de gerar dano, né? Então, o comportamento de risco, né, principalmente com os erros, né, eles são comportamentos não malevolentes. E os comportamentos de violação, muito embora o sujeito saiba que há uma regra sendo quebrada, ele não faz isso, né, como eles nos explicam, para prejudicar as pessoas, mas em benefício próprio, porque, como a gente viu ali, há sempre uma motivação para a execução do comportamento. O problema, né, como nós vemos em muitos casos, como bastante conhecida a questão do álcool, inclusive das condenações de dolo eventual, é que quando o sujeito, né, tem um comportamento de violação, ele admite que aquele comportamento, por ser um comportamento de risco, pode trazer danos para outros participantes do trânsito e para si próprio, né? E essa relação do comportamento com o ambiente, ela é uma relação bastante ampla, né? E o Rosenstraten nos explica numa outra obra dele, que fala sobre a relação da psicologia do trânsito com a psicologia ambiental, né, onde ele diz que, justamente, o trânsito tem um papel preponderante no comportamento do sujeito, porque sem o ambiente não existe o trânsito, né? Ou seja, então, esse ambiente, e aí quando ele fala, né, de ambiente, nós temos as questões de dentro do veículo, né, da via, nos estímulos que estão ali presentes na via, dos outros veículos, dos pedestres, né, placas, sons, ou seja, de maneira ampla, né, esse ambiente, e ele tem até um diagrama que explica isso com bastante clareza, né, vão nos levar a entender que a modificação no comportamento da via, né, no comportamento ambiental de uma maneira mais ampla, vai gerar a mudança no comportamento do condutor. Ou seja, né, se, para que nós tenhamos um comportamento ajustado, nós precisamos de estímulos que sejam cada vez mais perceptíveis e menos ambíguos, ou seja, quanto menos, né, distrações houverem, quanto mais o ambiente for ajustado, melhor será a resposta do sujeito. Porque um dos grandes componentes nossos, né, da questão do comportamento ajustado é justamente a atenção, né? E a nossa atenção, ela é focada, então o sujeito tem processos que acontecem dentro do próprio organismo. Então, por exemplo, se alguém está conduzindo e essa pessoa está fatigada, se ela está com uma dor, né? Ou seja, se ela está com alguma preocupação, alguma intervenção no seu cognitivo, isso vai modificar o seu comportamento. Se dentro do veículo que ela está conduzindo, né, nós temos ali intervenções, como é o caso, por exemplo, de um trabalho que foi feito por um professor lá em Brasília, que avaliou, né, a quantidade de risco para os condutores que, por exemplo, estão conversando com outros passageiros, que estão carregando crianças no banco de trás, que estão fumando, né, ou se alimentando enquanto estão conduzindo, né, ou seja, são todas
distrações que vão aparecer para nós, e todos esses comportamentos vão se ligar dentro de uma categoria que chama de direção distraída, né, como chama a Organização Pan-Americana de Saúde. Né? Ou seja, então a condução do automóvel, né, e aí a gente falamos muito do condutor, mas também se a gente for olhar o ciclista e o próprio pedestre, né, eles vão ter o seu comportamento orientados pelo ambiente. Né? Por isso que a gente, e a gente tem falado bastante agora sobre a visão zero, a gente entende o quanto essas intervenções nas vias são importantes. Por exemplo, né, aqui para nós no Brasil começou a ficar muito comum nos últimos tempos a faixa de pedestre elevada, né? Ou seja, que vai garantir ao pedestre, né, o seu comportamento na via de uma maneira segura, e vai também funcionar como uma barreira para o condutor dos veículos para que respeitem aquele espaço, né? Ou seja, preservando a relação e fazendo com que ela aconteça em segurança. Né? E o professor Gunther também nos explica, né, que o participante do trânsito, né, é causa e consequência da sociedade em que ele vive, do ambiente físico e também do ambiente social. Né? Ou seja, os antecedentes dos desdobramentos que acontecem no trânsito, inclusive as violações, os erros, as colisões, os sinistros, né, eles vão ser entendidos pelo estudo da relação desse indivíduo com o veículo, com o ambiente, né, com as normas de trânsito, com as regras da sociedade. Né? Ou seja, então esse comportamento do indivíduo, ele tanto tem raízes internas quanto externas. Né? Por que é importante que a gente observe isso? Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre o comportamento do trânsito, as pessoas imaginam que isso acontece somente dentro do próprio sujeito. Né? E aí é importante que a gente observe a influência do ambiente para que a gente veja o quanto essa magnitude, né, ela influencia no trânsito, né, e no comportamento dos sujeitos no trânsito, não somente o próprio sujeito, mas a cultura em que ele está imerso e o ambiente físico, né, em que ele está imerso também. Ou seja, né, o ambiente físico e o ambiente social, né, vão estar bastante presentes, inclusive temos uma boa integração aqui, não só da psicologia do trânsito, mas também da psicologia ambiental, que se ocupa dessa relação do indivíduo com o ambiente e da influência do ambiente no comportamento do sujeito. Né? E aí o que nós vamos observar? Que o trânsito, né, por si só, é um ambiente estressor. Né? Então, se a gente for pensar na questão do condutor, ou seja, ele pode, né, encontrar o congestionamento, né, o que vai fazer com que os seus planos de saída e chegada, né, sejam alterados, em que ele precise, né, esperar, em que muitas vezes, né, existe a agressividade neste ambiente, a competição por espaço, né, entre os carros, entre carros e motos, entre ônibus, motos, pedestres, ou seja, não se observa, né, culturalmente o espaço público como um ambiente de convivência. E muitas vezes a estrutura física do ambiente faz com que haja essa competição por espaço e não a integração entre os vários usuários da via. Né? E isso tudo gera o estresse sobre o sujeito. Né? Ou seja, quando o sujeito entra nessa situação do estresse, o que ele vai fazer? Ele vai tentar mediar isso, e muitas vezes a reação que se tem no trânsito é a de tentar dominar esse estímulo. Então, quer dizer, se o cara tem um carro maior, se ele tem um veículo mais possante, ele vai acabar tentando sobrepujar a sua vontade sobre os outros que estão na via ali, utilizando os instrumentos que ele tem. Né? Então, calor, irritabilidade, o sentimento de impotência, né? Então, muitas vezes isso acaba tomando conta da pessoa. Ou seja, né, eu estou na condução do meu veículo, eu estou no ambiente do trânsito, mas efetivamente eu não estou no controle. Né? Ou seja, eu estou sujeito à vontade e à movimentação das outras pessoas que estão nesse espaço também. Né? Então, eu acabo não estando da maneira como eu imaginava. Né? E aí, esse sentimento de impotência muitas vezes gera a irritabilidade. Né? Uma outra questão a ser observada no ambiente do trânsito é justamente a sensação de poder que nós desenvolvemos com a posse do automóvel. Né? Então, o automóvel, quando surge no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, ele surge como um objeto de poder, ou seja, era um objeto, né, que andava numa velocidade muito superior às outras formas de se transportar, né, de cavalo, de charrete, as próprias composições
de tração animal, né, e com a diferenciação das pessoas poderem saírem e chegarem à velocidade, né, que quisessem, no momento que quisessem, com essa particularidade como se fosse uma espécie de máquina do tempo. Ou seja, então essa relação ela vai se construindo ao longo do tempo, tanto que há a questão do status ligado ao veículo, né, em que muitas vezes as pessoas chegam até a julgar o sucesso de uma pessoa, a relevância dela pelo veículo que ela possui, que ela conduz, ou seja, o quanto isso acaba influenciando, né? E esse empoderamento, né, negativo que a pessoa tem na posse desse veículo, né, e o quanto ele utiliza isso, muitas vezes de maneira errônea, sobre outras pessoas durante as suas interações no ambiente do trânsito, né? E também a sensação de vulnerabilidade, né? Ou seja, dentro do ambiente do trânsito, o indivíduo sabe, né, que ele está em situação vulnerável porque ele não consegue controlar, né, tudo que acontece ali. Inclusive, né, nos anos 50, as próprias montadoras desenvolveram um estudo da direção defensiva justamente para isso, ou seja, para conseguir colocar o sujeito o máximo possível no controle do desdobramento do trânsito, porque com o próprio comportamento ajustado, ele conseguiria minimizar, né, possíveis danos do comportamento desajustado ou, né, danoso de outros participantes da via, né? E isso, obviamente, tem a ver com as emoções. Por quê? As emoções são justamente um conjunto de respostas químicas e neurais, né, que surgem quando o cérebro sofre um estímulo advindo do ambiente, né? Os sentimentos são uma resposta a essa emoção, ou seja, como a pessoa se sente diante desta presença emocional, né? Quem já assistiu aquele desenho, principalmente quem tem criança em casa, né, ou teve nos últimos anos, aí tem um desenho que ficou muito famoso, que é o Divertidamente, que mostra muito essa questão das emoções, né? E aí ele mostra de uma maneira bastante lúdica, tanto essa expressão das emoções, né, o quanto isso não passa por uma questão de julgamento, tanto que nós temos o trabalho do professor Ekman, que ficou internacionalmente famoso, que fala sobre as expressões faciais que nós temos em relação às emoções e que elas acontecem, né, de uma maneira espontânea quando você vivencia aquela emoção, né? Ou seja, isso não é relativo à vontade do sujeito, né? Mas é uma expressão que vem em decorrência dessa interação que ele tem com o ambiente, né? E o professor Daniel Goleman, né, que no meio dos anos 90, mais especificamente em 1995, desenvolve um trabalho na Universidade de Harvard, né? O conceito já existia, mas ele foi o grande difusor do conceito da inteligência emocional, né? Ou seja, quando ele diz que nós precisamos entender, né, como as nossas emoções funcionam, como é que a gente lida com isso e como a gente lida com as nossas próprias questões e na relação com o outro também, né? Então, o trabalho do professor Daniel Goleman também é bastante importante nesse sentido desse entendimento das emoções, né? E aí, o que o professor Daniel Goleman começa a falar lá, e ele vem desenvolvendo, né, ao longo dos últimos tempos nos seus trabalhos, inclusive em aula recente com ele, né, ele explanou que uma das coisas que mais tem influenciado o comportamento de agressividade das pessoas atualmente, né, é justamente essa visão do ambiente como sendo visto como ameaçador, seja no trânsito, seja nas redes sociais, né? E aí ele coloca, inclusive, a questão da hiperestimulação pela tecnologia e o quanto isso tem gerado irritabilidade excessivamente nas pessoas, né? Gerando uma hiperestimulação da amígdala, né? O que faz com que a gente tenha reações mais agressivas, né? Ou seja, como é que as pessoas têm vivido e como isso tem vindo para o trânsito, né? O próprio uso do telefone celular, né? Das mídias, de uma maneira geral, acabam fazendo com que a gente vivencie, né, com muita frequência esses comportamentos agressivos, e isso chega para nós como um entendimento de que esses ambientes eles são ameaçadores, ou seja, estar naquele ambiente significa estar em risco. Isso faz uma estimulação da amígdala cerebral, né, levando à exacerbação desses comportamentos agressivos, né? Ou seja, o córtex pré-frontal, que é o responsável, né, pelo processamento e pelo pensamento, pela utilização das regras, das normas, pela mitigação
né, desse impulso, muitas vezes acaba ficando enfraquecido, né, e esse contexto tem gerado problemáticas no trânsito também. No Brasil, especificamente, nós temos visto, né, nos últimos anos, o acelerar de algumas questões, principalmente com as brigas de trânsito com a presença das armas de fogo, né? Ou seja, nós temos hoje muitas pessoas que, embora a lei não permita isso, ou seja, né, a lei pede que as pessoas tenham, né, as suas armas quando autorizadas para isso na sua casa, no seu comércio, né, na sua propriedade rural, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que estão andando armadas, né, sem essa autorização porque possuem a arma. Então, muitas vezes, essas circunstâncias de trânsito têm se tornado, né, bastante mais perigosas e funestas, porque a gente nunca sabe, nesse ambiente do trânsito, né, como estão as situações das outras pessoas que estão convivendo conosco. Ou seja, então não há como saber, né, se essas pessoas estão armadas ou não, enfim, né, qual é a situação de cada um dos sujeitos que está dividindo esse ambiente conosco. Né? Mas como é que a gente lida com isso? Como é que a gente desenvolve essa inteligência emocional? Como é que a gente pode passar, né, a fazer essa gestão inteligente daquilo que está dentro de nós e também daquilo, né, com que nós nos relacionamos, que são os conteúdos do outro. Né? Ou seja, a inteligência emocional é essa capacidade que a gente tem de entender os nossos próprios sentimentos, né, os sentimentos das outras pessoas, de lidar com esses sentimentos que são advindos das emoções que nós vivenciamos na nossa relação com o ambiente, né, tentando reagir da melhor maneira possível, amenizando os conflitos, amenizando as confusões, né, e aumentando as chances de resolver as problemáticas que se apresentam de maneira pacífica. Né? Mas aí você vai dizer assim, poxa, Renan, mas você falou que o trânsito ele tem essas dificuldades de nós estarmos vulneráveis e não estarmos no controle. E é justamente aí, como a gente falou, inclusive da questão da direção defensiva, que a gente começa a trabalhar. Ou seja, começando a observar quais são, né, as situações que podem ser controladas e aquilo que o sujeito pode minimizar de conflito, de irritabilidade, né, de maneira inteligente e que vise o seu bem-estar e das outras pessoas que dividem esse ambiente do trânsito com ele. Né? Ou seja, no trânsito, a inteligência emocional vai, né, nos ajudar a aprender a lidar com os conflitos, ou seja, para que esses conflitos não escalem, né, e não se tornem brigas de trânsito. Né? A gente tem alguns fenômenos específicos, né, e nós podemos falar dele em outras oportunidades, como é o caso conhecido internacionalmente como raiva da estrada, né? Ou seja, pessoas que têm aqueles ataques súbitos de raiva que muitas vezes manifestam isso na condução do seu veículo em relação às outras pessoas na via. Né? Mas isso é bastante raro, ou seja, isso não acontece com as pessoas, né, de uma maneira geral. O que acontece, né, com mais frequência é justamente essa vivência da pressão em vários espaços, inclusive, né, no trânsito, que faz com que muitas vezes essa reação agressiva acabe se manifestando. Né? Ou seja, isso é latente do sujeito. Né? Essa agressividade ela faz parte da personalidade do sujeito e ela aflora naquele ambiente em que ela encontra o espaço para essa vazão. Né? Então, a inteligência emocional no trânsito ela vai justamente fazer com que a gente aprenda a lidar com esse estresse, né, com a pressão que esse ambiente exerce, justamente para que esses conflitos não escalem, né, e que a segurança seja mantida e a solução dos conflitos aconteça da forma mais pacífica possível. Né? E como é que a gente pode amenizar isso individualmente? Né? Que fatores podem ser controlados? Um dos primeiros fatores, planejamento de trajeto. Isso aqui é uma coisa que geralmente as pessoas não se atentam. Né? Ou seja, com o passar do tempo, o desenho da cidade vai se modificando, as condições de tráfego vão se modificando. Né? E muitas vezes as pessoas acabam desenvolvendo uma relação com o espaço, imaginando que elas vão continuar fazendo esse trajeto no mesmo período de tempo em que elas faziam antes. Né? E quando elas não conseguem, isso pode gerar irritabilidade. Né? Então, o planejamento do trajeto antecipado pode fazer com que a pessoa evite não somente os horários de pico, né, mas como também que ela entenda essa modificação das condições
e se prepare devidamente para estar no trânsito, né, pelo tempo que efetivamente ela pode demorar para poder chegar. Ou seja, então, pensar sobre isso. Há ferramentas que podem ajudar para isso? Sim, né, que devem ser utilizadas com parcimônia, como é o caso, por exemplo, do próprio, né, Google Maps, do Waze, ou seja, aplicativos que nos mostram as questões, né, de tráfego, que nos mostram como está o fluxo, ou seja, que nos ajudem a pensar o caminho, lembrando que, né, essa utilização dos mecanismos ela deve ser feita antes de se iniciar o trajeto, né, porque quando se utiliza esses mecanismos durante o trajeto, a gente acaba caindo aí naqueles comportamentos que a gente chama de direção distraída, né, e que podem levar à ocorrência dos sinistros, né. Outro ponto importante, utilizar o veículo somente o necessário. Né? Uma coisa que a gente vê acontecer muito com as pessoas é utilizar a motorização além daquilo que seria recomendado, ou seja, até para pequenos trajetos, então para a pessoa ir ao supermercado, para ela ir buscar um pão, algo que ela poderia fazer a pé, que ela poderia fazer de bicicleta, né? Ela acaba fazendo isso com a utilização do automóvel, com a utilização da motocicleta, que acaba fazendo com que ela fique mais tempo no ambiente, né, e muitas vezes aumente a sua irritabilidade. Né? A evitação do uso do celular durante esse período. Por que é que nós falamos da evitação do uso do celular? Porque não é só colocar o celular no silencioso, né? Porque muitas vezes a pessoa vê ali, ele escuta ele vibrando, né? Vê a luzinha piscando que está chegando uma chamada, que está chegando ali uma notificação, e isso acaba deixando a pessoa em estado apreensivo para saber quem está chamando, o que está acontecendo. Né? Então, quando a gente fala em evitação, é fazer isso de uma maneira contundente, ou seja, ou é desligar o telefone, ou colocar ele no modo avião, colocar, né, dentro do porta-luva, ou na mochila, ou na bolsa, ou seja, fazer esse impedimento para que não haja esse estímulo de utilizar essa ferramenta enquanto se está conduzindo. Né? Ou seja, minimizar aquela possibilidade de distração, até porque essas interações do telefone celular, segundo as pesquisas nos mostram, elas podem gerar, né, até 10 minutos, né, de distração enquanto a pessoa passa a ficar com o seu cognitivo pensando sobre aquilo que ela interagiu ali com a outra pessoa que fez contato com ela por meio de mensagem, de voz, enfim. Né? E uma outra prática que, inclusive, o professor Daniel Goleman, né, trabalha também, que é o uso da respiração e da meditação, né? Porque uma das questões que ele acabou estudando juntamente com outros colegas lá da Universidade de Harvard foi justamente os efeitos, né, que há no comportamento agressivo, de tolerância à dor, de uma série de fatores de quando a gente faz esses exercícios de respiração, de quando a gente faz também, né, alguns tipos de meditação, de relaxamento. Então, estando numa situação de trânsito que seja estressante, ou seja, está no congestionamento, parou, teve um acidente, trancou a via, né, aproveitar esse tempo para fazer exercícios simples de respiração que podem ser feitos, né, dentro do próprio veículo, com os olhos abertos, sem necessidade, porque quando a gente fala de exercício de respiração, né, as pessoas imaginam que tem que estar sempre naquele lugar silencioso, tem que estar, né, confortável, com aquela musiquinha de fundo, e não necessariamente isso acontece. Ou seja, esses exercícios de respiração que podem ser feitos durante as tarefas do dia a dia, eles com essa oxigenação, né, do corpo vão ajudar no enfrentamento e na melhora do estado anímico para o desdobramento, né, dessas situações relativas ao trânsito. Tá? Então, a gente pode, inclusive, numa outra oportunidade, até falar mais sobre esses exercícios e tipos de exercícios de respiração, né, que podem ajudar nessas situações. Tá? Então, esse era um pouquinho do que a gente gostaria de falar com vocês, né, nessa manhã de hoje. E aí, então, eu fico disponível para as perguntas de vocês a partir de agora. Só lembrar a vocês, né, agradecendo muito essa oportunidade de estar com vocês aqui nessa manhã. Esse é o nosso Instagram, nós temos um Instagram que fala especificamente de trânsito, né, que é o @trânsito de saúde, tá? E tem aqui também o meu e-mail e o telefone para quem necessitar fazer contato, enfim, precisar de material, alguma referência, alguma questão, pode fazer contato conosco. Oi, Edson.
Obrigado, conselheiro Renan. Só um minuto. Eu gostaria de... Várias pessoas estão pedindo autorização para entrar na reunião. Eu estou com umas 15 pessoas aqui no meu WhatsApp, está tendo algum problema dessa autorização, tá? Por favor. Presidente, pode pedir para as pessoas tentarem novamente. Não tem nenhuma autorização pendente para nós aqui. Certo. Tá? Não está aparecendo para nós aqui na tela. Então, pode ser que seja algum problema com o link ou porque as pessoas estão tentando ingressar já depois de muito tempo iniciado a atividade. Tá? Mas, se as pessoas quiserem, podem tentar, que eu consigo autorizar aqui para elas. Estou com a tela aberta aqui. Tá ótimo. Pode dar continuidade à sua reunião. Vamos lá, vamos começar com o Edson. Edson, por favor. Consegue me ouvir agora? Está ouvindo? Tá bom. Bom dia, Ina. Muito interessante essa disciplina. Mas é o seguinte, sabendo que, especialmente o usuário motorista, ou de qualquer tipo de veículo, o sujeito, quando vai entrar no trânsito, já deve saber, ou deveria ter sido ensinado a ele, que ele não pode ser dependente do ambiente no qual ele está inserido como um dos elementos componentes do trânsito, que são eles a pessoa, a via, o veículo e a situação ambiental, sendo a pessoa o elemento mais importante e do qual tudo depende. Assim como o motorista, cada um tem que saber que ele está com uma arma na mão. E talvez a arma seja principalmente o próprio descontrole ou desconhecimento de suas emoções. Talvez, apenas talvez, um gargalo está aí nos ensinamentos das escolas de trânsito, mais especificamente CFCs. Porque quando a pessoa não tem noção da responsabilidade de entregar no trânsito aquele sujeito que é basicamente uma pessoa que ganhará superpoderes. Uma pessoa, quando entra no carro, ele ganha superpoderes. Se ele for responsável, defensivo, preventivo, aprendeu que ele é o cérebro daquela máquina e que o trânsito é um organismo vivo que tem suas próprias regras, especialmente as leis da física. Se você não estiver adaptado para se comportar e para saber o que fazer com esses poderes, por exemplo, parece filosofia, mas quando você está dirigindo um veículo, você pode atingir velocidades altíssimas, 100, 180, que com seu corpo natural você não conseguiria. Você pode andar refrescante enquanto lá fora está todo mundo no sol calcinante. Você pode estar na chuva e não se molhar. De fato, essa pessoa tem superpoderes. Se ele não teve consciência da responsabilidade dele de não ser refém das condições adversas, seja do ambiente ou do comportamento dos outros usuários do trânsito, de fato, ele não está preparado. Houve uma falha no ensinamento, que talvez de pessoas que também não estejam preparadas. Não, será que esse comportamento malévolo ou não malévolo, que pode se misturar, vem principalmente dessa falta de consciência e falta de capacidade para dominar o veículo, para que você tenha depois o seu domínio emocional e a sua consciência da responsabilidade
que, ao participar do trânsito, você não pode ser refém de nenhuma condição adversa e de nenhuma hipótese. O meu comportamento pode depender das condições ambientais ou de outras pessoas. Edson, isso que você colocou é muito importante, né? Uma das questões que a gente precisa observar é que essa educação emocional, ou seja, as questões ligadas à saúde mental, elas acabam sendo negligenciadas na sociedade de uma maneira muito ampla, né? Por que isso tem uma influência no trânsito? Porque no trânsito essa agressividade acaba levando as pessoas a óbito com facilidade, né? Mas se você for observar, nós temos ainda uma série de questões a serem analisadas pela sociedade que ainda olha para a saúde mental de uma maneira assim bastante enviesada, né? Imaginando que isso é coisa para quem é fraco e tal. E aí a gente, quando olha, né, que essa formação ela é necessária, não só na formação do trânsito, mas na formação pessoal de uma maneira geral, né? Ou seja, no ambiente de trabalho, nas relações familiares, enquanto ser humano de uma maneira geral, é necessário que a gente comece a discutir essa formação, até porque, como o professor Daniel Goleman coloca, a nossa realidade hoje, né, de maneira ampla, vem fazendo com que a gente tenha pessoas tendo problema, né, por excesso de agressividade. Isso está gerando uma animosidade e um enfrentamento, né, uma sensação de desconforto em vários ambientes. E o trânsito é mais um deles, né? Então, são coisas que a gente pode e deve treinar, né? Mas as pessoas não são treinadas para esse tipo de situação adversa, né? Ou seja, as pessoas imaginam, e aí a gente tem uma mudança de pensamento, e quando a gente passa a falar agora, durante a década, né, a segunda década, o Penatrans e o Visão Zero, ou seja, os sistemas seguros, a gente está falando da corresponsabilidade que nós temos pela segurança do trânsito, e isso não se encerra só no sujeito. Então, o sujeito ele vai até certo ponto, né? Ele é responsável pelo seu comportamento até certo ponto, mas essa interação ela não há como ser evitada, ou seja, o comportamento ele vai prescindir, né, das questões sociais e das questões culturais e ambientais. Então, se a gente sabe que isso acontece, nós precisamos transformar a cultura, nós precisamos transformar o ambiente para que a gente consiga chegar àquele nível de comportamento seguro que a gente imagine que a gente necessite, né? Então, é uma questão bastante ampla, bastante importante, difícil de ser resolvida, né? Ou seja, a gente não resolve isso numa canetada. Mas o importante é que a gente comece a mudar esse pensamento, como você disse, que a nossa formação precisa melhorar. A gente precisa discutir outras coisas que a gente não vem discutindo, né? Com os motoristas comuns, com os motoristas profissionais, ou seja, de uma maneira mais ampla, né? Ô, Dorico, você está com a mão levantada aí também, meu amigo. Pode falar. Ô, Dorico? Olá, companheiros. Bom dia a todos. Presidente, conselheiro Renan, parabéns. Conteúdo riquíssimo, muito bom. Tá dentro da realidade. Só vou fazer uma colocação a você e possivelmente talvez a presidente. Acho que tudo que foi colocado, tudo funciona como um grande dispositivo para resfriamento do alto índice da temperatura no alto índice de sinistro no Brasil. E esses problemas estão na rua. Eu pergunto, há espaço financeiro junto aos órgãos, ou seja lá o Observatório, ou o Senatran, ao CETRANS, ou até o DETRAN, para que possamos jogar isso em massa, massificado, em mídia, para conscientizar as pessoas, não o total do conteúdo que você trouxe, mas resumido, algo bem focado, bem objetivo, de alertas. É possível isso acontecer? Porque para nós é excelente, maravilha, mas nós somos pequenos. Então, nós não temos condição de atingir maciçamente. Acho que as campanhas nacionais seria bom. É possível. Agradeço. Um abraço.
Excelente pergunta, Dorico. Não só é possível quanto é necessário, né? Por meio da resolução 875, se não me falha a memória, não é isso, presidente? Que é a que fala da questão da arrecadação das infrações, né? E a gente tem também, por meio da Senatran, né, essas iniciativas que o próprio FUNSET visa isso, ou seja, a gente poder fazer esse investimento. Né? É um trabalho que precisa ser feito com constância. Né? A mudança de cultura ela é sempre bastante difícil de ser feita. O próprio projeto do Paz no Trânsito em Brasília nos mostrou isso. Né? Ou seja, eles fizeram um trabalho muito forte do meio para o final dos anos 90, do respeito ao pedestre, né? Conseguiram fazer uma modificação de cultura e olharam longitudinalmente que isso precisou voltar a ser trabalhado depois de um tempo, mesmo com a cultura já instalada no local, para reforçar, porque eles estavam começando a ter algumas distorções, né, naquilo que eles imaginavam que era o comportamento adequado das pessoas. Então, isso é um trabalho, né, a ser feito continuamente. Né? Então, a gente vai começar a colocar essas outras pautas, né, e esse momento que a gente vive agora da década, de trabalhar outras questões que não só os conteúdos específicos da formação do condutor, ele vai abrir espaço para isso sim. É importante que a gente faça isso, seja por meio de spot de rádio, seja por meio de peças teatrais, né, de TV, ou seja, de todo tipo de mídia que a gente puder, né, para fazer isso chegar às pessoas, para que as pessoas conheçam. Como eu falei pela pergunta ali que o Edson fez, né? São questões que são importantes para nós enquanto formação humana, né? De uma maneira bastante abrangente. Então, a gente olha que como, né, nós precisamos ter seres humanos melhores, cidadãos melhores, com certeza, né, essa pauta do trânsito aí vai ajudar a gente ter uma sociedade mais adequada, menos agressiva e menos violenta, né? Ou seja, diante dessa epidemia que nós temos vivido nos últimos tempos, né? Acredito que seja importante que a gente observe esses pontos que você colocou, Dorico. Vamos lá, quem mais está com a mãozinha levantada aí? Deixa eu ver. Miriam, pode falar, querida. Bom dia a todos. É excelente esse tema, Renan. Eu penso que como nós estamos aí trabalhando mudança de comportamento, não tem como a gente fazer essa mudança de comportamento, de atitude, sem trabalharmos as emoções, né? Justamente sobre isso. Nós, como educadores, nós sabemos que, assim, das ações que mais rotineiras, mais cotidianas, mais frequentes que nós temos que fazer são as palestras. E eu queria ver com você uma sugestão, de repente, que você poderia estar dando para nós, quando nós vamos trabalhar uma palestra na condução segura, na pilotagem segura, que é, né, conhecida como a direção defensiva, nós sempre abordamos muito o comportamento, mas cada dia se faz mais necessário a gente também trabalhar essa emoção, esse controle de emoção. Então, eu queria uma sugestão sua, como que nós, educadores, poderíamos estar trabalhando nessas palestras também com esse controle emocional, com essa educação, né, emocional, que nós vamos ter que começar a destacar nos nossos condutores, nos nossos pedestres, nos nossos ciclistas, porque, assim, a gente percebe cada dia mais, quando a gente vai, por exemplo, numa palestra do CIPAT, das empresas, que eles solicitam muito aqui em Dourados, nós percebemos muito essa vida estressante, e como você falou, não tem como isso não desencadear de uma forma geralmente agressiva, e de forma agressiva e até desumana no trânsito. E é o primeiro reflexo que nós sentimos, né? Essa emoção, ela precisa ser de uma forma mais estudada, mais ponderada, para que a gente consiga ter um trânsito mais seguro, além do comportamento, porque é um reflexo do outro, na realidade, né? Então, eu queria ver com você, como que a gente poderia estar trabalhando isso nas nossas palestras, essa forma das nossas emoções. Eu acho muito importante isso que você está dizendo, essa colocação, e a gente se atentar para isso, né, na educação para o trânsito. Eu penso que o primeiro ponto é a gente começar a falar sobre isso com as pessoas, né? Porque a gente acaba falando muito da questão técnica,
né? Isso. Tem uma educadora de trânsito lá do interior de São Paulo, a professora Raquel Alquist, né? Ela é psicóloga, pedagoga, também é professora, e ela fala isso, né? Ela fala, olha, um dos grandes problemas que a gente tem é que muitas vezes as pessoas acabam decorando as placas, o que são os sinais, então ela sabe o nome, ela sabe o código, mas aí você fala para ela, o que você faz quando você vê essa sinalização? Qual é o correto? A pessoa fala assim, ué, como assim? Né? Só como é que você se comporta? Né? Então, a gente ainda tem uma questão muito tecnicista da gente ficar muito no procedimento. E aí eu acho que a sua pergunta é muito conveniente, justamente para a gente começar a discutir isso com as pessoas desses espaços que são abertos para nós, enquanto educadores, né, de que isso intervém. Né? Ou seja, se a pessoa está fatigada, se ela, né, trabalhou em turno, se ela não dormiu, isso pode gerar uma irritabilidade excessiva. Né? Então, a gente começar a fazer esse trabalho preventivo, né, para as pessoas entenderem que tem outras coisas que têm influência no seu comportamento no trânsito, não é só o comportamento, né, das regras de circulação. Né? Então, porque isso é o que geralmente as pessoas entendem, né? Falam assim, estamos tendo problemas aqui, como a gente teve um caso aqui, por exemplo, uma vez em Campo Grande, que a gente fez uma intervenção bem grande aqui, com muitas turmas numa organização aqui. O cara falou, olha, nós estamos tendo muito acidente com o motociclista, nós precisamos capacitar os motociclistas. Né? E aí eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, podemos aplicar um questionário inicial para a gente medir o quanto as pessoas que utilizam motocicleta na tua organização conhecem sobre o uso correto da motocicleta, né? Enquanto do gestor, mais de 60% das pessoas sabiam utilizar corretamente, conheciam os procedimentos, e aí ele ficou com aquela dúvida na cabeça. Ele falou, mas então o que está acontecendo? Eu falei, a gente precisa trabalhar na intervenção do que está gerando, né, esses sinistros. Ou seja, podem ser outras interveniências comportamentais. Né? E aí a gente começou a levantar as questões de trajeto, a gente foi fizemos esse diagnóstico com a equipe dele lá, e a gente viu que era justamente a questão da pressa, o horário que as pessoas saíam de casa, que irritava as pessoas, né? Alguns pontos de estrangulamento que ficavam no caminho delas chegarem na organização, ou seja, tudo isso que a gente falou aí do comportamento é o que geralmente irritava as pessoas, e as pessoas respondiam como? Excedendo a velocidade, fazendo, né, as ultrapassagens arriscadas. Então, quer dizer, eles conseguiam ter a compreensão das normas, mas o problema estava justamente na motivação que eles tinham para o comportamento, ou seja, de tentar recuperar o tempo perdido, de tentar, né, numa reação que a gente chama no coping, né, que é a tentativa de você dominar aquela situação que está te gerando estresse, de uma maneira ativa, ou seja, então ele tinha lá nesse caso muitas pessoas que tentavam fazer isso pela força, né, pela utilização da leveza da motocicleta para fazer o zigue-zague entre os veículos, da velocidade, ou seja, então as pessoas, né, e elas não estavam entendendo isso como uma situação de risco, que esse é um outro ponto que o professor Gerald coloca, né, ou seja, o reconhecimento do risco. As pessoas muitas vezes não entendem que aquilo, né, gera risco. Né? Por quê? Porque a pessoa muitas vezes fala assim, não, mas a motocicleta, né, ela é entendida, e a gente vê o quanto isso é socialmente aceito. Quando o presidente Fernando Henrique fez o veto, por exemplo, lá no Código de Trânsito, em 98, né, da proibição da circulação das motocicletas entre os veículos, né, a justificativa para ele, para o veto, se você pegar lá o projeto de lei, está escrito lá, dizendo que isso inviabilizaria o uso da motocicleta, que é um veículo mais ágil, que ela não precisaria fazer as mesmas coisas que os veículos de 4 rodas, e você fala, cara, né, olha a justificativa que o cara faz para derrubar o artigo do Código de Trânsito. Né? Ou seja, o próprio entendimento daquele que é responsável pela legislação dizendo que o veículo deve ser utilizado de uma maneira que não corresponde às regras de segurança. Né? É uma questão bastante complexa, mas eu acho que o ponto inicial é a gente começar a falar cada vez mais, como disse ali o Odorico, para as pessoas de que isso existe, né? e que isso pode implicar na ocorrência dos sinistros, porque faz parte da gestão de risco. Né? Então, a gente falar mais sobre isso, e, obviamente, a psicologia do trânsito nos ajuda nisso, a psicologia ambiental, a gente tem conteúdo sobre isso, né? Se você quiser, depois posso
disponibilizar, ou a gente pode até pensar em, de repente, fazer algum material, alguma coisa que possa ser utilizada aqui no âmbito do nosso estado, que facilite, né? Mas para a gente começar a levar isso para as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem que isso representa risco, né? É como a própria questão do álcool, ou seja, tem gente ainda que acha que existe relação segura entre beber e dirigir, né? E quando a gente fala, olha, é metabolismo, não tem como você, né, garantir que um para o outro muda muito, um é mais influenciado, o outro é menos, então por isso que a gente tem que cortar no talo, fazer a tolerância zero, né? Então, mas eu acho que é isso, ou seja, a gente começar a utilizar esse espaço para falar mais sobre isso. Verdade. Tranquilo. Obrigada, Renan. Vamos escutar o Edson, então, aqui, presidente, só para a gente finalizar, ainda está com a mão levantada ali, aí a gente fecha, acho que não temos mais outras pessoas colocadas aqui, eu vou só verificar aqui, mas eu acho que na nossa fila aqui, o Edson vai ser a última participação. É isso, Edson, por favor. Dá para ouvir? Está ouvindo? Sim. Então, Renan, você não acha? Bom, eu acho, eu tenho certeza, mas eu vou perguntar para você que é o especialista. Você não acha que existem graves falhas nos exames psicológicos de motoristas? Pessoas, por exemplo, por aqui, pessoas encrenqueiros notórios, pessoas com problemas de algum nível de deficiência mental, e passam facilmente nos exames psicológicos para motoristas de todas as categorias, e que não seria necessário, em todas as renovações, refazer os exames psicológicos, e que esses exames psicológicos para motoristas fossem mais profundos. Inclusive, o exame médico para motorista é completamente, no mínimo, vou falar no mínimo questionável. O sujeito vai fazer o exame médico e ele mesmo preenche lá, ele faz o autoexame. Se você tem algum vício, o próprio sujeito preenche. São exames, no mínimo, questionáveis. Então, você não acha que é possível ou é necessário que os exames psicológicos sejam mais profundos, mais exigentes e sejam feitos em todas as renovações das habilitações, que aí detectaria vários problemas emocionais desses condutores ou futuros condutores? Como eu dizia antes, ao dirigir um veículo, você ganha superpoderes. A pessoa pode ser um super-herói anônimo, aquele motorista, bom motorista que dirige tranquilamente, passa nos lugares, ninguém nem percebe de tão comportado que ele é, ou você pode ser um super-vilão, esse tipo agressivo que passa facilmente nos exames psicológicos e médicos de maneira questionável, e é certo que isso não vai funcionar. Então, você não acha que há esse gargalo, essa deficiência nesses exames de motorista, tanto na primeira habilitação quanto nas renovações? Precisa de ter um exame psicológico mais apurado. Obrigado. Pode falar uma reunião, mas pode ir. Edson, essa pergunta é bastante importante, né? É uma questão ampla, mas como você falou, a gente precisa avançar, né? E aí a gente precisa avançar na avaliação de uma maneira geral, né? Assim como a gente precisa avançar na avaliação dos motociclistas, que acaba ficando muito aquém do que a gente tem para os motoristas, né? A avaliação psicológica no contexto do trânsito, nos últimos 20 anos, ela evoluiu bastante. Se a gente for olhar, né, historicamente pela lei, nos primeiros pontos, né, quando a primeira lei de trânsito de 1910, ela pedia visualidade, sangue frio e prudência. Eu falo assim, cara, eu fico imaginando como é que os caras avaliavam se o cara tinha isso para conseguir o CNH, né? E aí, conforme foram acontecendo os acidentes, conforme a coisa foi se modificando, eles foram pedindo que os exames de saúde, tanto por parte dos médicos quanto dos psicólogos, ele acabasse acontecendo de uma maneira mais estruturada. Então, assim, os nossos instrumentos em psicologia melhoraram muito desde 2001, com o sistema de avaliação de testes psicológicos,
né? Mas a nossa legislação ela acaba evoluindo mais devagar do que aquilo que a gente pode fazer, né? Então, o que a avaliação psicológica no trânsito ela faz hoje? Ela consegue observar se o sujeito tem capacidades mínimas para conseguir dirigir. Fora da situação do trânsito, de uma maneira fria, numa avaliação, né? Poderíamos evoluir situacionalmente nisso, que era uma das coisas que o professor Renier defendia, com a qual eu concordo. E tem um outro ponto que você colocou que é importante. Se você não tem um motorista profissional, que é avaliado quando ele faz a renovação, os motoristas comuns, o cara é avaliado uma vez na vida. O cara é avaliado com 18 anos, geralmente, quando ele tira a sua CNH, e tudo que acontece na sua vida depois disso, né, na esfera psicológica, a não ser que ele se envolva, né, em acidente de conteúdo infracional, que é o que foi modificado com a lei 14.071 agora, que é uma avaliação que, inclusive, está sendo criada, né, porque ela existe no código agora, mas a gente ainda não tem o protocolo de como ela vai ser feita. Ela visa justamente minimizar esse tipo de problema, ou seja, você conseguir pegar aquele cara que é infrator contumaz, você conseguir pegar aquele cara que está causando sinistro, né? Então, esse mecanismo a gente tem agora, a partir da 14.071, que nós estamos, inclusive, em discussão da Senatran, com o Conselho Federal de Psicologia, para a gente ter essa nova avaliação, que não vai ser só aquela avaliação da concessão da CNH, né? E nós temos um PL, que é o PL 98 de 2015, se eu não me engano, do Senado, do senador Davi Alcolumbre, que inclusive traz esse mesmo questionamento que você está falando aí. Ou seja, de que haja essa obrigatoriedade da renovação não só do exame físico, mas que haja renovação do exame psicológico também, né, quando as pessoas fazem a renovação da CNH, independente de ser um motorista profissional ou não. Então, são formas que a gente vai ter de melhorar esse contexto do trânsito, né, com a participação de uma maneira geral, né, dos profissionais de saúde, e que isso fique cada vez mais próximo, né, do ideal. Então, no Brasil, a gente tem um modelo preliminar, que não está presente em outros países, ou seja, a avaliação psicológica, geralmente ela acontece em outros países quando há esse estourar de pontos pelas infrações ou pelo envolvimento nos sinistros, né, e aqui no Brasil a gente tem, então, essa avaliação preliminar, e tem agora também essa possibilidade, né, ainda não regulamentada, porque nós não temos uma resolução específica para isso ainda lançada pelo CONTRAN, mas que a 14.071 já prevê que a avaliação dos infratores e a avaliação dos causadores de sinistros, né, que a gente espera aí as cenas dos próximos capítulos que ajudem a melhorar a nossa situação do trânsito. Presidente, eu acredito que era isso, já estourei o meu tempo aqui, já falei um pouco mais do que devia, agradeço, né, a paciência e a disponibilidade de todos e todas que nos escutaram e participaram conosco nessa manhã, e também, né, ao Edson, ao Odorico, a Miriam, que fizeram as perguntas aí para que a gente possa ampliar o debate também. Então, presidente, agradeço enormemente a oportunidade, né, e me coloco à disposição para poder auxiliar aqueles e aquelas aí que precisarem de material, que precisarem de alguma coisa que a gente possa contribuir, é só fazer contato conosco. Obrigada, conselheiro Renan, como sempre, nosso parceiro, palestra excelente, né? Alguns municípios, até fora aqui do estado, tiveram dificuldade, talvez por questão do nível da internet, né? Recebi muito aqui no WhatsApp, querendo entrar, sem conseguir, a internet falhando, mas tudo bem, vamos iniciando, vamos aprimorando, né? Mas eu acho que os participantes foram agraciados com uma excelente palestra. Eu fiquei encantada, como educadora, eu fico encantada com esse. Eu acho importantíssimo, né, a questão do comportamento no trânsito, que vai acarretar até a nossa avaliação desse Plano Nacional de Redução de Óbitos e Acidentes no Trânsito, né, óbitos e mortes no trânsito, exatamente porque nós temos que analisar lá desde o início qual é o comportamento desses cidadãos que estão aí, tanto caminhando, pedestres, ciclistas, né? Condutores de veículo, condutores do transporte escolar, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Então, agradeço aos que estiveram presentes,
Espero que tenha sido proveitoso para todos os participantes. E no dia 17, às 8h30, no horário de Mato Grosso do Sul, nós estaremos aqui com a outra palestra da conselheira Inês de Castro Pavão de Barros, e vamos direcionar mais convidar aos presidentes, membros da Jaris, né, que os diretores se convidem. Nós encaminhamos também o convite, mas que vocês chamam para que eles participem, que também é direcionado a essa clientela. Tá? Muito obrigado, um bom dia e que todos estejam com Deus no coração. Tchau.